Fui roubado por um gringo ao vivo e ainda fiquei feliz. Vou explicar direitinho essa história para vocês. O roubo aconteceu na hora que eu estava tentando transferir $300 em Bitcoin para minha carteira. E aí aqui no site da Mempool, vocês veem que a transação ela foi substituída pela carteira do hacker, tá vendo? Essa aqui não é a minha carteira. Essa aqui é a carteira dele. E vocês podem ver que o jeito que ele fez isso foi colocando uma transação muito mais alta do que a minha transação original. Tanto que aqui no site da Mempool está escrito overpaid 22 vezes, né? Ela foi 22 vezes sobrepaga pelo preço que poderia ser pago para a transação sair. Tudo começou em 2015. Alguém resolveu enviar aproximadamente 32 bitcoins para 256 carteiras, sendo que a primeira carteira tinha 1 bit, a segunda carteira tinha 2 bits e assim sucessivamente até 256. Essas carteiras ficaram conhecidas como as carteiras puzzle e elas foram discutidas inicialmente num fórum chamado Bitcoin Talk, que é o mesmo fórum que o Satoshi Nakamoto frequentava enquanto ainda era vivo. Aqui no site tem um link para a transação original. Se a gente for dar uma olhada nessa transação, ela foi feita para 256 carteiras, tá vendo? 1, 2, 3 e aqui tem 246 mais. Foi realmente feito até a 256, sendo que se a gente olhar aqui algumas carteiras familiares como a 20, que termina com QUM1HS, a gente já sabe de cor, né, que a gente usa muito ela para testar. Essas aqui são as carteiras puzzle originais, mas tem um negócio, as carteiras puzzle elas são até 160. Como é que essa aqui tem a 256? O que eu fiz? Eu peguei a 161, não a 161 que eu criei no desafio, tá? A 161 original do puzzle, e eu abri aqui ela para ver o que aconteceu. E aí, minha gente, olha só, dia 15 de janeiro de 2015 teve a primeira transferência de 0,16 bitcoins. E em 2017, esses bitcoins foram sacados. E eu percebi também que eles foram sacados para todas as carteiras a partir da 160. 161, 162, até 256. O que eu acho que aconteceu foi que em 2007, o dono do desafio sacou tudo, porque ele viu que ninguém ia conseguir chegar a 160, e ele redistribuiu nas carteiras menores. Tanto que essas carteiras receberam novos aportes. O legal é que se a gente dá uma olhada aqui na história do fórum, ainda em 2015, o pessoal tentou descobrir qual era a fórmula. Eles achavam que tinha uma fórmula para essas carteiras. Se você descobrisse a fórmula, você ia ter acesso a todas as carteiras. Isso foi o que eles achavam na época. Até que com o passar do tempo e as carteiras foram sendo reveladas, eles descobriram que não tinha fórmula nenhuma. Era tudo aleatório. Tá bom, mas e o cara que te roubou? O que ele tem a ver com isso? Calma, gente, calma. Primeiro que ele não roubou nada, tá? Foi tudo autorizado. Eu autorizei quem pudesse, quem conseguisse a me hackear os meus fundos da minha transação. E eu vou explicar para vocês por quê, mas calma que a gente ainda está em 2015, tá? O roubo foi semana passada, 2024. O mais bizarro é que a galera do fórum achou esse desafio sem querer. Um cara estava brincando que nem eu de fazer brute force, e ele viu que nessas carteiras pequenininhas ele começou a achar e ele traqueou a transação até a transação de origem. E ele descobriu aqui, ó, foi nessa transação aqui, e ele viu que a carteira original chegou a receber 56 mil bitcoins, gente. Isso é muito dinheiro, ou seja, foi um peixe muito grande que criou o desafio. Até hoje a gente não tem certeza, a gente acha que é Satoshi, e pela quantidade de bitcoins, provavelmente foi. Avançando até 2024, são mais de 900 bitcoins, gente, é quase 300 milhões de reais. E as carteiras até a 65 já foram encontradas, então cada carteira até a 65 tem 0 bitcoins, como vocês podem ver aqui. E a partir da 65, o valor foi aumentado, ou seja, a 66 ela tem 6,6 bitcoins, a 67 tem 6,7 e assim vai até a 160 que tem 16 bitcoins. Outra coisa sem explicação é que nesse fórum aqui existe o usuário Satoshi, que é o usuário original do Satoshi Nakamoto. E o último post dele foi no dia 13 de dezembro de 2010. A gente tem até acesso aqui ao post para ver. Ele escreveu aqui uma coisa sobre um bug, um modo e tal, e sumiu. Desapareceu. Nunca mais fez nenhuma postagem aqui nesse fórum. Muitos especulam que ele era um tal de Fini, um desenvolvedor que faleceu em 2014, e até hoje a gente não sabe, né? Então, se ele realmente foi o criador do desafio, como é que ele teve acesso para remover todas as bitcoins a partir da 160 em 2017? Então, ou Satoshi não é o criador desse desafio, ou Satoshi não morreu. Uma das duas opções. Ao longo do tempo, as pessoas foram desenvolvendo várias estratégias para tentar desvendar os segredos dessas carteiras, né? Esse aqui, por exemplo, fez um desenho bonito, tá vendo? Aqui, ó, tem 1 bit, 2 bits, né, da carteira 3, ele
pintou cada bit de preto e cada não bit continuou branco. Então ficou esse desenho aqui, que não quer dizer nada, né? Só esse formato de pirâmide ou triângulo, porque justamente os bits vão crescendo. Mas fora isso, não parece ter padrão nenhum. Aqui no canal a gente tem vários programas que eu mesmo escrevi junto com a ajuda aí de vários colaboradores e a gente vai linha por linha decifrando o código. Esse código ele tenta encontrar essas carteiras, né? Ele vai tentando uma por uma. Existem outras estratégias. Existe a estratégia random, que ele vai procurando em vários lugares aleatórios. Existe a estratégia que você escolhe a porcentagem do range para você procurar. Existe o código em JavaScript, existe o código em Go. Tem gente que fez código em Python, não está aqui no meu repositório. Tem código até web, que você não precisa fazer nada. Você só clica um botão e ele procura para você. E existe um código também chamado KeyHunt. Na minha opinião, é um dos melhores códigos que existem. Ele foi escrito por um Alberto, um cara fera, e esse código aqui é um dos mais rápidos, mais eficientes. Também tem muita gente usando, também tem um vídeo aqui no meu canal explicando como é que faz para você rodar ele no Windows. Só para vocês verem um exemplo, eu tenho aqui o BTC Go, que é um código que foi desenvolvido aqui no canal, tá? Por mim e por colaboradores caçatais. Eu vou rodar aqui, ó, BTC Go, ele vai me perguntar quantos CPUs você quer usar, eu vou colocar 20. Ele vai pedir para eu escolher uma carteira, eu vou escolher a 23, tá? Só para demonstrar aqui pra gente. E ele tem vários modos, aqui o objetivo do vídeo não é explicar o BTC Go, é só dar uma demonstração. Eu vou colocar um e agora, a partir do momento, ele está procurando, tá vendo? Ele já encontrou. Encontrou muito rápido, porque essa carteira 23 é uma carteira de segurança baixa. Quanto maior o número, maior a segurança. Então demorou alguns segundos e ele já encontrou a carteira. O WIF fica salvo no arquivo, e aí eu consigo pegar esse WIF para transferir para minha Electron e resgatar esses fundos, apesar de que o buraco é muito mais embaixo, mas a gente já vai tocar nesse ponto. Lembra que eu falei que em 2017 todas as carteiras acima de 160 foram resgatadas? Então, olha que legal, aqui no fórum, onde o pessoal discute essas carteiras, em 2018 alguém postou, olha, não vi nada aqui, mas vocês perceberam que em 11 de julho de 2017 todas as carteiras de 161 para cima foram removidas e todas as abaixo foram feitas um depósito de 10 vezes o valor? Então foi isso que aconteceu, minha gente. Olha só, aqui a gente tem toda a lista e o legal é de ver que nessa época eles ainda não tinham descoberto a carteira 56. A gente aqui reclamando que a 66 está difícil. Na época eles ainda procuravam a 56, a última a ser achada tinha sido a 55, tá vendo? Então todos os valores foram aumentados. Foi nessa época que a 66 virou 6.6 bitcoins, tá? Antes tinha bem menos. E o valor é progressivo até que a carteira 160 ela tem 16 bitcoins, tá? E a carteira 161 já não tem mais nada, já está zerada. Foi nessa época, mais ou menos, que surgiu o BitCrack, tá vendo? Alguém postou aqui no fórum, alguém consegue usar aqui? Eles estão falando que isso é 10 vezes mais rápido que o VanityGen da NDV. Provavelmente um dos robozinhos que o pessoal usava na época. O Alberto só foi criar o KeyHunt 2 anos depois, em dezembro de 2020. Isso a gente consegue conferir aqui na data do commit do GitHub. Até então, caçatais do meu coração, a forma de encontrar esses bitcoins era através da força bruta, ou seja, gerando chave e tentando, comparando com o endereço. Gerando chave, tentando e comparando com o endereço. Mas aí, conforme a comunidade foi crescendo e evoluindo, eles começaram a desenvolver novos algoritmos que poderiam, por exemplo, obter a chave privada através da chave pública. Isso aqui é muito o inicinho disso, e no fórum tem muita matemática, mas vários algoritmos foram desenvolvidos com esse propósito. Em especial, os mais famosos são o BSGS e o Kangaroo. O próprio KeyHunt do Alberto tem o modo BSGS, que eu já mostrei aqui num vídeo como é que funciona. Agora que o negócio começa a ficar interessante, se a gente pegar o endereço da chave 130, por exemplo, eu vou copiar ele aqui e colocar no site da Mempool, a gente vai conseguir ver todas as transações históricas. Então a gente tem aqui embaixo a primeira transação, que aconteceu em 2015, né? Foi aquela transação famosa que eu falei para vocês, de 32 bitcoins para 256 carteiras, tá tudo aqui. Depois, em 2017, a gente teve as transações a partir da 160, foram retirados os 0,16, tá vendo? E foram redistribuídos nas carteiras com menos de 160 bits. Em 2019, alguém mandou 0.1 aqui para várias carteiras, não sei, um palhaço querendo aparecer. Mas em 2019 também teve essas transações aqui, ó. E essas transações aqui são a chave, tá vendo? A nossa carteira 130, ela termina com 5UA, tá vendo? Então ela que tá aqui, tá vendo? 5UA. Foi a primeira vez que essa carteira fez uma transação de saída. Ela tá até sinalizada aqui com um background diferente. Foi a primeira vez que saiu. Todas essas outras transações foram de entrada, ou seja, vieram de outra carteira para essa carteira aqui. Essa vez aqui em 2009 foi a primeira vez
que essa carteira aqui saiu. Todas essas carteiras aqui são as carteiras puzzles múltiplas de 5 em 5, né? Ou seja, 65, 70, 75, 80, 95 até a 160. Sendo que quando você faz uma transação, a sua chave pública fica exposta. Por exemplo, aqui a gente tem o link da transação, a gente pode clicar, a gente vai na transação, ó, a gente vê bonitinho todas as carteiras de entradas e elas foram para uma carteira de saída. Agora, se a gente clicar aqui no Details, a gente vai ver aqui, ó, cada carteira. Então vamos encontrar a nossa. A nossa termina com 5UA, ela já deve estar por aqui. Todas essas carteiras são as carteiras múltiplas de 5 em 5. Vamos mostrar aqui mais. 5UA, ó, achamos a nossa carteira 5A, que é a carteira 130. Agora preste atenção nesse valor aqui, ó, 0363 e termina com 7852. Esse valor aqui, ele é a chave pública. Se a gente voltar lá no site da Private Keys, na carteira 130, a gente vai ver exatamente aqui, ó, Public Key 0363, termina com 7852. O que acontece? Quando você faz uma transação, a sua chave pública ela fica exposta. E lembra que eu falei para vocês que foram desenvolvidos algoritmos mais eficientes que conseguem pegar a chave pública e a partir dela derivar a chave privada? Então foi isso que aconteceu. Em 2019, o criador do puzzle, de forma anônima, simplesmente transferiu uma quantidade muito pequenininha de Bitcoin das carteiras de 5 em 5. Com isso, as carteiras de 5 em 5, por exemplo, a 130, a 135, tiveram a sua chave pública exposta. E a partir desse momento, usando esses algoritmos mais eficientes que eu falei para vocês, eles conseguiram descobrir todas as carteiras até a 125, tá vendo? A 125 já foi descoberta, tanto que aqui tem 0 bitcoins. E a 130 ainda não, porque esse algoritmo ele é mais eficiente, mas ele também tem uma limitação, né? A 130 ele já começa a ficar difícil, tanto que ninguém descobriu até agora. E é agora que a vaca fica louca, meus caçatais. Preste atenção, olha só isso. A 66 ela ainda não foi descoberta, tá bom? Existem pessoas do mundo inteiro procurando. O que acontece? Uma transação de Bitcoin, ela leva na média 10 minutos. Ela pode levar 1 minuto, ela pode levar 30. Na média, ela leva 10, tá bom? E quando você faz uma transação, você manda ela para um lugar chamado mempool e ela fica lá até o minerador minerar um bloco e a transação ser confirmada. Só que quando você manda para o mempool, a chave pública já fica exposta. Então preste atenção. O pessoal desenvolveu uma teoria. A teoria é a seguinte: se alguém achar a 66, essa pessoa vai precisar transferir, né? A primeira coisa que você faz quando você acha uma carteira de uma dessas chaves é transferir para uma carteira segura de 256 bits. Na hora que a pessoa transferisse a 66, a chave pública ficaria exposta na mempool. Um atacante poderia pegar essa chave pública, rodar um desses algoritmos e achar muito rapidamente, em questão de alguns minutos ou até segundos, a chave privada, antes da transação ser confirmada, mandar uma nova transação com uma taxa maior e com isso pegar os bitcoins em vez da transação original. Entenderam? Isso tudo estava só na teoria e gerou muito zoom, muita gente falando: meu Deus, será que isso está certo? Será que não está certo? Será que vai funcionar? Será que não vai funcionar? Tudo isso, obviamente, foi discutido no fórum Bitcoin Talk, né, durante muito tempo. E eu não sou nenhum Einstein, mas eu quis ser o cara que prova o Einstein, né? O Einstein fazia as teorias e muitos anos depois vinha um cara, que ninguém sabe o nome dele, nem eu, e ele provava a teoria. Então eu falei assim: o que eu posso fazer para provar se essa teoria é verdade ou não? Então eu resolvi fazer um experimento. Eu criei uma carteira com 66 bits, muito similar à carteira de 66, né? Começa com 000 e depois só tem os 66 bits. E eu transferi para lá $300 em Bitcoin. E eu avisei toda a comunidade, inclusive isso chegou nesse fórum com essa comunidade internacional, que eu ia fazer esse desafio para provar se era possível ou não roubar esses Bitcoins. E aí eu fiz uma live, né, ao vivo para poder fazer esse experimento. A primeira vez deu errado, eu tive bug, mas isso aí é normal. Eu também acredito que o cara que tentou provar a teoria de Einstein a primeira vez não deu certo. Tentei 2 vezes, não deu certo, estava com bug. Voltei para o meu laboratório, né? Assim que funciona a engenharia, você faz, erra e você aprende. E aí voltei uma 3ª vez para fazer uma nova live. E dessa vez foi um sucesso, né? Eu tinha certeza que a minha chave tinha 66 bits, não tinha nenhum bug. Felizmente ninguém roubou da primeira vez que tinha o bug, então eu consegui refazer o experimento sem precisar colocar mais dinheiro. E dessa vez, gente, muita gente participou, muita gente fera, inclusive o Alberto, lembra do Alberto, o criador do Keyhunt? Ele também participou. Ele falou assim: ó, eu tenho um script aqui quase pronto, eu vou terminar até amanhã, vou participar. Enfim, tivemos a live,
Todo mundo participou e o Alberto ganhou, né? Ele que roubou meus bitcoins aqui, eu digo roubou entre aspas, porque eu permiti esse roubo, né? Esse hack, na verdade, foi parte do experimento, tá bom? Hackear não é uma coisa legal, você não está autorizado a fazer isso com nenhum código meu aqui do canal. Esse experimento foi com fins somente educativos. Então eu fiquei muito feliz que ele roubou os meus bitcoins, ou seja, que ele conseguiu sucesso nesse experimento, porque isso provou para todo mundo que a carteira C66 está vulnerável, ou seja, quando alguém descobrir, isso pode acontecer. Isso vai mudar tudo, todas as estratégias de todo mundo. Essa live foi histórica. O próprio Alberto postou aqui uns screenshots, tá vendo? Cada um desses aqui é um replace, é uma substituição de taxa, ou seja, tinha muito robô brigando um com o outro e a taxa foi aumentando toda hora, né? Até ela fechar em 17 dólares. Alguém escreveu aqui, ó, "Thank you for the experiment, Brazilian man." E muita gente me perguntou, e aí, o que você vai fazer agora? Eu vou continuar procurando, gente. Primeiro, que eu não estou procurando essa carteira pelo dinheiro, eu estou pelo aprendizado. Eu sei que a chance de encontrar ela é mínima, muito mínima, praticamente impossível, né? Mas eu tô aqui pelo aprendizado, pelo que eu aprendo, então eu vou continuar buscando. Se eu encontrar, existe uma chance de eu tentar, sabe? Vai que eu tô com sorte. Sempre que eu transfiro, acontece um bloco, vai que nessa hora acontece. E imagina, também seria histórico, né? Encontrar a carteira 66 e conseguir não ser roubado após provar que é possível ser roubado. Mas enfim, eu vou continuar procurando a 66. Você pode procurar a 130, você pode procurar a 68, a 92. Existem ainda várias estratégias. Para quem está procurando a 66, existe a estratégia ou de contactar o minerador ou de você minerar o próprio bloco, tá bom? Como isso ainda está muito no início, a gente acabou de provar, eu ainda vou estudar, pretendo fazer vídeos sobre as opções que nós temos. Mas isso não mata a caça ao tesouro cripto. Os caça-tais continuarão existindo, continuarão buscando, porque a gente ainda tem aí desafios até a 160 e além disso, né, a gente já fez aqui no canal a 161, a 162 e a gente vai ter a 163, 164 até a 271, se Deus quiser. Então, se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o like para a gente poder combater as forças do mal, se inscrever no canal, checa o nosso grupo do Facebook, nosso grupo do Discord e até a próxima, meu caça-tal.